Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Temos um prazer em receber ex-egressa da Universidade Federal, professor pesquisador Joana Lima, Faculdade de Medicina da USP, professor de suporte da UFRESP, membro integrante do nosso MCP, de Oncologia Translacional e Terapêuticas Clínicas. Veio aí visitar sua mãe, passar um tempo com a tia mãe, com a família. A gente aproveita para fazer essa palestra, esse momento, mais interno, mais próximo, na frente sempre. E aí ela vai fazer a sua apresentação, e aí a gente vai conversando um pouquinho com a apresentação, né? A gente vai fazer a apresentação e a gente vai discutir, fazer algumas perguntas após a apresentação. Então, João, um prazer te receber, a gente sempre te agradece. Espero que seja uma excelente visita. A gente vai ser. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aqui, todos me acompanham virtualmente. Antes de começar, eu vou falar um pouco de mim. Acho que eu não conheço quase ninguém aqui, né? Eu sou egressa do curso de Biologia, né? Pela UFP, onde a minha orientadora foi a professora Sandra, 2008 a 2012. E aí, saindo da vida UFP, eu fui fazer meu mestrado, meu doutorado pela Universidade de São Paulo. Minha orientadora foi a Marília Silanda. E durante esse período, né, lá na UFP, eu tive algumas oportunidades de estágio no exterior. A primeira delas foi na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Eu fui passar, tecnicamente era para passar um ano com a professora Sara. Quando eu cheguei lá, não gostei muito do frio. Era menos 30 graus, não era período. Decidi retornar para a USP. E aí, decidi procurar uma outra universidade para ir fazer estágio no exterior. E aí foi quando eu fui para Oxford, no mesmo ano, né, em 2018. Cheguei em Oxford em dezembro de 2018 até dezembro de 2019. E aí, em outubro, dia 6 de outubro de 2019, faltando em 2, 3 meses do final do meu estágio no exterior, o meu professor, que era o Sir Henry Harper, foi laureado para o Faculdade de Medicina, né, em 2019. E eu vou mostrar um pouco para vocês, mas foi um momento super, vocês podem imaginar como um aluno, né, viver esse momento, estar no momento que o professor é laureado, a Nobel, que descobre que ganhou o prêmio Nobel. Então, acho que foi um momento assim, incrível na vida de todo qualquer cientista. E aí eu vivi. Era para eu retornar em 2019 para cá, né, Brasil. Só que aí comecei em 2019 mudou nesse período. E eu fiquei com 8 anos, né, na Inglaterra. Cheguei da Inglaterra para retornar para o Brasil agora em fevereiro desse ano. E aí eu vou contar um pouco para vocês dessa etapa, né, da etapa 4 e 5, que é desde minha construção da minha carreira em linha de pesquisa na Inglaterra e o que eu estou trazendo de volta para o Brasil. Durante todo esse período, eu acho que minha experiência acadêmica sempre foi focada na oncologia de infância, né? Então, no Fórmula 2, no meu mestrado e doutorado com a professora Marília, a gente foi para construir minha experiência do tipo de câncer gastrointestinal e, inclusive, a gente, hoje em dia, colabora com o professor Paulo, se vocês conhecem, porque o nosso foco era hipertensão, né? Então, pacientes que perdem bastante peso, vocês sabem o que é que eu conhecia, quando são com câncer. Só que durante essas descobertas, né, no mestrado e doutorado, eu tive, durante o meu doutorado, eu sempre trabalhei com ômicas, né? Proteômica, transcriptômica, todas as ômicas, e eu me interessei bastante para estudar um tópico que era o tópico que o professor Peter estudava, né? Então, tinham 3 pesquisadores do mundo que estudavam hipóxia, que é clássica de concentração de oxigênio, e é uma característica comum de diversas cânceres, que eu vou mostrar isso para vocês. E aí, quando eu fui, né, para a Universidade de Oxford, eu procurei o professor Peter, eu procurei 3 pesquisadores, que eu falei, eram os responsáveis, né, pelo domínio de hipóxia no mundo, e o meu escolhido foi o professor Peter. Na verdade, eu quero a Universidade de Oxford, né, você foi sempre o sonho para lá. E aí, eu conta disso, né? O professor Peter nunca tinha estudado nada referente à medicina. Então, o meu interesse em ir para Oxford foi para entender, estudar hipóxia, e depois retornar e aplicar isso nas minhas pesquisas.
eu não imaginava quanto a minha vida ia mudar estudando esse negócio. E aí eu vou entrar para explicar para vocês, né, como que a gente construiu essa ideia de pesquisa que hoje é o meu grupo foca, né? A gente brinca, né, que se você for estudar o câncer, quando você pensa no câncer em si, muita gente não já estuda, né? Mas os eventos iniciais, do câncer, como que aquilo começa, ainda é um paradigma e ainda precisa ser elucidado. Na biologia, na não tem todas essas áreas. Então, basicamente, acho que a gente só consegue realmente tratar o câncer quando a gente começar a entender como que começa, né? O que faz aquilo surgir. Tudo isso começou, vocês imaginam, lá no doutorado, recebendo uma ligação do professor Kurt Picker, e no meu intuito no laboratório dele, eu tive que, acho que todos os alunos fariam o mesmo curso, e dizer, professor, eu sou boa, eu sei fazer isso, eu garanto que eu sou uma aluna boa, responsável, eu sei fazer técnica, eu sei isso e aquilo, então eu quis mostrar para ele que eu sabia. E aí o Peter virou para mim na ligação, né, e falou assim, tá, me mostre que você realmente é muito boa, respondendo a uma pergunta. E aí ele falou, por que um gene, quando a gente pega um gene que é expresso em todas as células do nosso corpo, tecnicamente, por que gera câncer em apenas um órgão específico? Essa foi a pergunta. E aí ele me deu um exemplo do BRCA, né? Câncer de mama. O que você pega do BRCA não é uma perda local, perda na célula, tanto faz não tirar, mas o câncer ocorre na mão. E aí eu falei para ele, não sei, né? Não sei responder. Aí ele me falou, se você soubesse, você seria o próximo prêmio Nobel de Medicina de 2020. Então é isso que a gente vai trabalhar. E aí ele me introduziu um tema super importante, que é a especificidade tumoral. Então, essa relação entre uma ocupação, vários genes. Então, se você pensar, por exemplo, C53, todo mundo conhece, o guardião de genoma, mutado, basicamente, quase todos os tipos de câncer, na verdade, vai dizer que você encontra uma alteração de P53. Contudo, P53 pode gerar câncer em vários órgãos. Não é específico a um tipo de órgão. Se você vai com BRCA, já é específico para uma lâmina. E aí, o gene de interesse no laboratório é chamado VHL, que é von Liebel, e foi nomeado ao pesquisador que descobriu a Maria. Imagine vocês 30 anos, não faz muito tempo, né? E esse gene é relacionado basicamente com um tipo de câncer, que é o carcinoma de células claras, que é o carcinoma renal, tá? Então, câncer renal tem vários subtipos, porém, a maioria pacientes diagnosticados de câncer renal, a média de 80% é esse tipo de carcinoma de células claras. E tem a relação direta com a perda desse supressor tumoral, que é o VHL monoclonal. O que chama carcinoma de células claras? Então, na histologia desse câncer, você consegue ver as células com citoplasma clarinho, por isso que as células claras, e essa característica é um acúmulo ali nas células de glicogênio, de lipídio, de outros substratos, né? Então, vocês conseguem ver aqui um tumor e um rim normal, com essa diferença de histológicos. Além de ser específico no rim, ainda tem uma especificidade na localização desse rim. Então, aqui é um corte, né, de um rim, onde tem várias áreas, da bácula, a região mais externa do córtex. E esses tumores, eles se associam primordialmente nessa parte do córtex, aqui. Então, vocês podem ver essa massa filex. Pode ser bilateral ou unilateral, não há estudos que mostrem o favorecimento ali de lado renal, mas ocorre nessa região cortical. Uma pergunta que todos sabem é o que há de diferente? Por que células que estão aqui são mais predispostas a gerar esse câncer? E aí, tem pacientes que nascem com a deleção desse gene. Então, você perde um foco desse gene. Acho que a gente não vai.
Posso ir? Pode seguir. Tem pacientes que nascem com a deleção desse gene, né? Que são pacientes que têm uma síndrome do VHL. A predisposição maligna é esse câncer renal. E se você pegar dados de banco de dados gerais, né, do genoma, e você olhar cânceres esporádicos, você vê que o câncer renal, que é o que interliga as células claras, você também tem aí a especificidade desse tipo de câncer. Então, tanto pacientes que nascem com deleção ou pacientes que ocorrem essa perda de modo esporádica, o carcinoma de células claras está relacionado com a perda de VHL. Que é o VHL? Principal função do VHL. Então, é um sensor de oxigênio. Só para vocês entenderem, se você está num ambiente como a gente aqui, níveis de oxigênio normal, você tem oxigênio no ambiente, o que acontece? O VHL funciona como um mecanismo de reconhecer isoformas de RIF. RIF1 e RIF2, que é fator indutor de hipóxise. Quando o VHL reconhece, envia RIF para degradação. Não há uma cascata de sinalização. Se você está no ambiente de hipóxia, normalmente um tumor, onde tem poucos vasos ali nutrindo aquele tumor, ou, bem curioso, em regiões de alta altitude, né, em montanhas, pessoas que vivem nas montanhas, que tem pouco oxigênio ali, você não tem essa via de sinalização, e aí transloca o tumor e induz toda a cascata de sinalização. Imagina você que você nasceu com a deleção desse gene, ou a perda, né, do VHL, mesmo que tenha oxigênio, o VHL não funciona, isso transloca o núcleo e vai para a cascata de sinalização. Ou seja, essa condição aqui é chamada pseudocóxia. O corpo tem oxigênio, mas a diferença é que está em hipóxia porque ele não tem o VHL. Isso é só para vocês entenderem realmente a função desse gene. Mas aí, por que há essa relação entre o VHS e carcinoma de células claras? Não é uma pergunta muito inovadora, pessoas tentaram fazer isso muito antes da gente, pegaram o modelo animal, vejam bem que é impossível fazer esse tipo de estudo em humanos, em pacientes, né? Então, foi para o modelo animal, deletaram o VHS no modelo animal e foram ver se geravam tumores. Viram que não. Então, a deleção do VHL gerou alguns sítios naquele rim, porém não teve nada de maligno, nenhum câncer contato. E aí foi super, isso foi em 2006, quer dizer, faz um tempo. E aí, mais recente, em 2018, a gente começaram a entender que outras mutações são necessárias. Então, o VHL, ele é a primeira deleção. Tem que ocorrer a deleção de VHL, a perda do VHL. Depois disso, outras mutações subsequentes são necessárias. Então, eles viram 3 genes que são os mais comuns e que, curiosamente, todos os 3 estão relacionados com fatores epigenéticos, né? Isso é algo interessante de ter em mente. Então, eles viram que, por exemplo, o VHL é a perda principal, depois PPRN1. Então, por que funciona essa segunda deleção? Essa segunda perda é como um acelerador. Você perde o VHL, você não vai ter o câncer. Algo acontece quando você perde esse outro gene, que ou abre a cascata e gera o câncer. E funciona com uma média de acelerando aí em mais de 20 anos. Quando você perde essa segunda cópia, em 5 anos esse câncer mais ou menos surge. Então, é realmente funcionando como um acelerador. O que é esse PPR1, como eu falei, é um regulador de cromatina, água fecha a cromatina, para regular a expressão gênica. Então, vocês podem ver que ele está aqui, regulando a cromatina. E aí, os pesquisadores, obviamente, foram juntar essas deleções no modelo animal para ver se gerava o câncer. Então, juntaram o VHL e o PPR1 e, de fato, eles puderam ver aqui, na região cortical, o surgimento desses tumores. Uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é a localização, claramente, aqui na região cortical, como eu falei para vocês. Só que, sendo clara, né, e mais aberta com os cientistas, o gráfico que gerou toda a minha pergunta, né, e do meu trabalho, foi esse aqui. Esse gráfico, ele mostra aqui latência, né, tempo de desenvolvimento desses tumores, e aqui, animais sem câncer. Se você olhar no evento, que é a linha deletada de HL e PDR1 desses animais, esse estudo aqui,
ele mostrou que a partir de 16, 17 meses, até antes disso, nada acontecia. Então, eles disseram que nenhum câncer aparecia no mês 9, 10, 11, 12, 13, 14. E, de repente, dos 16 ao 17, todo mundo, todos os animais apresentaram muito bons. Enquanto cientista, eu duvidei desse gráfico, porque eu não imagino que uma célula vai esperar tranquilinha aqui durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses, se do nada se transformar. E só a partir de um período surgir esse câncer. Então, eu confesso que ao ler isso, eu achava estranho, que morfologicamente essas células não tinham nenhuma alteração. Né? Você olhar numa célula que perdeu esse gene por 10, 12 meses, ela parecer morfologicamente igual a uma célula com 12, 13, 14, 15, e do nada ela mudar para um câncer. Eu desacreditei bastante nisso. E foi aí que veio uma pergunta, né? Se você olhar aqui, morfologicamente, como que você distingue uma célula que perdeu o gene da célula que não perdeu o gene? E como que a gente faz para mapear essa célula e tentar acompanhar esse processo de transformação? Essa foi a pergunta. A gente queria saber o que acontece com a célula quando ela perde VHF, o que o PGR1 faz quando você perde PGR1, por que meio que destrava essa primogênese. E o principal, a minha pergunta principal existe uma forma que a gente possa avaliar a célula do começo até a transformação do blockchain? E foi aí que a gente desenvolveu esse modelo. Eu vou tentar resumir 8 anos de trabalho em 2 slides para vocês, tá? Então, o que a gente fez? Eu deixo um QR Code aqui se vocês tiverem interesse em ler, né? Mas, basicamente, o que nós queríamos era, como eu falei, identificar uma célula que perde a sequência tumoral em vivo, no animal, certo? Rapidamente, aqui é o alelo do DHL. Eu não vou explicar esse modelo em detalhe, porque, como eu disse, 8 anos de construção dele. Mas fico feliz em conversar com qualquer pessoa que tem interesse depois. Então, o PHL, a gente deu o nome desse alelo aqui a PJR, que é Peter John Ratcliffe, nome da função, e ele tem 3 exons. E tem os 3 itens, né? Nós inserimos um marcador de detonato, um fluorescente, e acontece uma sequência de eventos nesse alelo, quando a gente usa essa recombinação desse alelo, que acontece a remoção desses exons e desses itens, bem como a marcação dessa célula através do detonato. Então, como é que funciona? Imagine 2 situações, onde eu tenho esses 2 alelos aqui. Se eu colocar esse alelo como uma cópia de um normal funcional, quando eu induzir a recombinação, eu vou ter perda de um alelo, certo? Mas esse outro alelo, ele é funcional. E se você imaginar, a perda do PHL, para ela virar não funcional completa, ela tem que perder os 2 cromossomos, né, os 2 braços. Então, aqui a perda apenas de um alelo, onde elas são monoalélicas, PHL funciona para ter. Se eu pego essa cópia desse alelo e coloco com um alelo já nocaute, quando eu induzo a combinação, eu tenho uma perda bialélica. Então, eu tenho uma perda monoalélica e uma perda bialélica. As 2 condições, elas estão marcadas. E isso é o que faz a gente ter uma situação de identificar a célula que perdeu o gene da célula que não perdeu o gene. Se você fizer um vídeo química para esse detonato, eu consigo ver aqui células marrons. Essas células são as células recombinadas, as que perderam. Já as células azuis, as células funcionais que não perderam. A facilidade é a parte mais elegante desse modelo, é que você pode fazer umas fotografias de fluxo baseadas no detonato e você consegue recolher essas células, sequenciar, fazer qualquer tipo de experimento, colocar em cultura primária, formar o que você quiser, né? Com essas células. Então, basicamente, foi isso que a gente fez. E a gente tinha algumas perguntas. O que acontece com a célula quando ela perde só o PHF? Então, esse modelo é o único modelo do mundo disponível, né, para estudar essas células em Oxford, e agora no Brasil. Contudo, os outros grupos não conseguiam, porque quando eles deletam PHL no animal, eles não conseguem ver que célula perdeu e a célula não perdeu.
o nosso modelo veio para sobre isso e identificar essas células. E aí a gente queria saber, quando eu induzo a deleção, o que acontece uma semana depois com essas células? Elas estão iguais, idênticas? Um mês depois, 10 meses depois, 12 meses depois, com o tempo, o que acontece? Como eu falei, eu duvidava que a célula ficasse normal e não tivesse nenhum traço de transformação. Então, foi isso que a gente fez, né? Nós para induzir a recombinação, né? Tanto no animal que perdeu apenas uma cópia do alelo e que VHL funciona perfeitamente normal, com o animal que perdeu as duas cópias do VHL pela vacina. Então, a gente induziu a recombinação nesse modelo. Fizemos toda aquela parte de distanciação do rim, fizemos um fax, odometrias de fluxo, marcando o TD tomado e sequenciamos essas células, né? A pergunta é, tem mudança de expressão gênica? O que acontece uma semana depois, ali, naquela célula? Não foi muito surpresa, né? Então, isso eu sempre brinco. Uma semana depois, quando a gente sequenciou, a resposta dessas células apenas foi VHL, tá? Era RIF. Então, a expressão na cascata do RIF, nada muito surpresa. Todos os genes ali relacionados. Mas aí a gente tinha uma pergunta. Então, é RIF apenas, né? Porque se for só RIF, a gente bloqueia RIF e resolvemos esse tipo de câncer. Contudo, com o tempo, a gente viu, quando a gente avaliou ali, depois de 4, 10 meses, 11 meses, essas células continuam mudando sua expressão gênica, né? Só o VHL não tem câncer, mas elas seguem mudando a expressão gênica, elas não são estáticas. E aí outros genes aparecem e são genes bem relacionados com a parte de metabolismo um pouco lipídico, né? Isso foi interessante para a gente, eu vou mostrar depois para vocês. Lembrando, só o VHL não tem câncer, mas ela já começa a mudar a parte de expressão gênica no decorrer do tempo, né? Então, a gente viu, esse foi uma parte do trabalho que nós estávamos. Como a gente viu essa resposta aqui de crise muito forte, né, nesse protocolo, a gente decidiu investigar as duas isoformas de crise. E isso, para a gente, é importante porque atualmente o FDA, né, aprovou o bloqueio dessa isoforma aqui de RIF2 com tratamento do carcinoma de células claras. Então, o tratamento tecnicamente mais eficaz para esse tipo de tumor é você bloquear essa cascata. Existem alguns fatores que hoje a gente já sabe, o paciente chega com câncer renal, bloqueia RIF2, a resistência com o tempo, né, nesse tempo de tratamento, e recidiva ao retirar o medicamento. Então, acontecem esses dois fatores, então a gente pensa e sabe que talvez não fosse apenas essa RIF, né? Que, de algum modo, esse câncer se modula e tem outros fatores ali relacionados. Mas nós passamos aí, isso eu acho que é um pouco para discutir ciência, né? Porque da pergunta inicial a gente desviou ali 2, 3 anos com os achados pequenos que a gente descobriu. Então, é uma coisa típica na academia. Mas nós focamos em tentar entender. Nesse nosso estudo aqui, a gente pegou esse modelo do VHL e deletamos juntos com a isoforma de RIF1, com a isoforma do RIF2, para ver qual isoforma de também era predominante. Nós vimos que as duas existem uma compensação. Então, se eu bloqueio o RIF2, há uma compensação pela isoforma do RIF1, as duas contribuem. Então, você vê que, de algum modo, a célula tumoral se readapta, se reajusta ali para seguir fazendo o trabalho dela de fazer mal para a gente. Só que a gente tinha uma pergunta, que é a pergunta que eu mostrei para vocês. A gente já tinha uma noção aqui de saber o que acontece com as células perto do HL, e a gente queria saber como que é esse jeito, essa segunda perda genética, destrava a célula e faz a célula progredir em câncer. Essa era a pergunta minha favorita, a nossa, do grupo, a favorita. Na minha cabeça, eu fiz esse esqueminha só para mostrar para vocês. O VHL você tem ali, não tem câncer. Muda a expressão gênica, mas não tem câncer. Quando eu trago o PBR com o tempo, eu imaginava ver
uma massa tumoral crescendo e que, de preferência, o meu marcador fosse super fiel à identificação dessas lesões, né? De fato, esse foi o último teste, né, do meu trabalho com o Peter em Oxford, está em revisão, né? Tá aqui, não sei se daí a gente já colocou no grupo para faz. Mas nós fizemos isso, juntamos esse modelo, né, de marcar essas células com essas duas deleções. E a pergunta é, né? Vamos pegar o modelo do VHL, vamos induzir a recombinação trazendo o TBR1, então a célula vai ter perdido os dois genes e gera câncer? É a nossa primeira pergunta. Tem como validar esse modelo. E aqui eu trouxe para vocês uma histologia básica, né, de TD tomate, no lixo químico para TD tomate. E você pode ver aqui, de modo muito claro, a lesão sendo formada. Outras lesões aqui no fim, né, você pode ver essa bem maior, essa bem menor, com a marcação do TD tomate. Então, o modelo tumoral, de fato, a gente tem esse modelo que consegue marcar. Um ponto que eu gostaria de falar para vocês, que é quando a gente duvida do trabalho do outro pesquisador, eu esperei 17 meses para esse tumor aparecer. Lembra que o outro estudo falou que era super latente, e de fato é. A diferença aqui, eu ainda sempre brinco, né? Eu sempre discordando dela, porque eu não imagino que isso surgiu em um mês, né? Na minha cabeça, como um biólogo, eu não consigo imaginar que essa massa tumoral surgiu em apenas um mês. Contudo, essa foi justamente a pergunta, né? Quando eu mostro essa imagem, todo mundo fala, mas não tem fenótipo de células claras. Eu sempre falo, por causa do marcador de dedonamento, tanto citoplasmático quanto nuclear, a gente fez colorações especiais para ver, você pode ver nitidamente a célula começando a clarear aqui, né? No citoplasma dessa célula. Então, você já vê o clareamento dessas células mostrando de fato, a deleção desses dois genes gerou passou das células. O imunohistoquímica para isso, você consegue ver perfeitamente na lesão, né? Onde é a lesão, onde a expressão do nível, já em células normais, perfeito. E a pergunta que eu tinha era essa de acompanhar essa transformação. O que acontece? Nesse tumor de 17 meses, eu pude ver o tumor grande aqui, né? Regiões normais, mas você pode olhar para uma massa tumoral bem pequena. Como que a gente identifica isso, né? Você consegue ver núcleos totalmente dispersos, um tecido epitelial, esses núcleos estão totalmente espalhados, né? Sem forma, aqui, de forma arredondada, aquela ali mais sólida. Pode ser pouco. Tem uma questão mais sólida, né, desses tumores. E aí a pergunta que a gente tinha dá para poder identificar essas lesões de modo mais cedo, precoce? De fato, não tinha como a pesquisadora Espanhol identificar sem marcador, porque realmente, quando você faz uma histologia, para você identificar uma massa tumoral tão pequena como essa, sem um marcador é praticamente impossível aos olhos, né? Com um HE, com uma coloração X, que não seja um marcador. De fato, nosso marcador, ele puxa a atenção dos olhos para poder você identificar ali aquela lesão. Mas a gente conseguiu identificar essas lesões a partir do mês 4. Né? Todos esses animais que nós avaliamos no decorrer do tempo, a partir do mês 4, vocês veem ali essa massa se formando. Na semana 1 a 3, a gente não viu alteração nesses animais. Então, de fato, digamos que aqui a partir, né, do mês 4 até o mês 10, 11, 12, a gente pode identificar essas lesões menores, né? E nós acreditamos que é onde surgem aí os efeitos proto-monogênicos. A célula começa a modificar nesse período. Nós tínhamos algumas perguntas, né? Se aquele tumor está crescendo, 3 perguntas básicas que eu quero falar com vocês. O tumor está crescendo, então a célula está o quê? Proliferando. Pergunta básica. Segunda pergunta é, o que o PBR faz na expressão gênica? A gente já soube que o PHL imediatamente altera pico, depois disso a célula começa a modificar a expressão gênica, mas o que acontece? O PBR1 estraga esse passo.
Terceiro, aqueles tumores desorganizados, forma epitelial totalmente desorganizado, como que ocorre aqui. Vou pincelar essas três respostas para vocês. A primeira é proliferação. Então, o que a gente fez? Administramos DRD1, uma análise de medida para esses animais. Aqui é uma imunistoquímica. A gente fez uma marcação para tomate e para BRD1. Quem está em marrom é a célula que perdeu VHS. Se essa célula marrom também colore com os roxinhos, que o BRD1, quer dizer que é uma célula que perdeu o gene e que está proliferando. Se essas células são apenas marrons, então elas só perderam o VHL. Se eu tenho uma célula que não é marrom e que tem BRD1, é que essa célula está apenas se proliferando, mas ela está com o gene totalmente funcional. Então, o que nós fizemos? Quantificamos essa população aqui de células que perderam VHL e que estão proliferando. Se você olhar os animais controles, que perderam uma cópia do VHL, que perderam apenas PBR, a gente não viu muita diferença na proliferação e basicamente o mesmo número de células ali. Por curiosidade, e aqui é onde entra aquele resultado que a gente não entende, mas que depois entende tudo. Eu esperava que VHL apenas, por exemplo, não proliferasse, porque a gente não viu isso, certo? De fato, o que acontece existe aqui, ó, quando eu chamo de early, é porque é no comecinho ali, 1, 3, 4 semanas, e daí vai ser aquele período de experiência de depois de 4 meses, 5 meses, 6 meses, 10 meses, né? Você pode ver que no começo, o que acontece quando a célula perde o VHL, ela tem uma proliferação altíssima. Porém, há um mecanismo de controle dessas células que, quando depois do tempo, essa proliferação cai e ela segue aos parâmetros ali normais, ou seja, perda apenas de VHL com uma proliferação massiva no começo e depois uma regressão. Quando a gente traz o PBR, e aqui esse para mim é claramente o motivo pelo qual o câncer não se desenvolve, porque a célula controla essa proliferação. Quando você perde os dois genes, VHL e PBR1, o que acontece e aqui foi onde eu falo um resultado curioso, né? Porque eu não tive uma proliferação tão massiva inicialmente, vejam bem, que quem perde VHL prolifera muito mais inicialmente do que quem perde os dois genes, né? Contudo, a célula não tem esse mecanismo de controle. Com o decorrer do tempo, essas células seguem proliferando. Então, ela não prolifera tão drasticamente no começo, ela prolifera de modo moderado, contudo, ela segue proliferando. E, possivelmente, esse é o motivo também pelo qual o câncer se desenvolve, porque a célula perdeu esse mecanismo aí de controle celular. Se vocês me perguntarem, eu vou testar, não sabemos por quê, isso é um dos projetos que eu quero fazer, que tipo de controle celular eles perdem e que tipo de controle celular que eles conseguem, que eles têm, que seguem retorno, né, aos níveis iniciais, a proliferação, e que não. Então, é um dos projetos que eu estou desenvolvendo agora. Confirmamos isso com um KID 7, para ter um novo modelo também, o mesmo resultado. E aí a gente já identificou isso, né? A proliferação do VHL é massiva, tem o controle, VHL e PBR é moderado, mas segue níveis alterados, né? Aqui era a pergunta favorita do Peter, como um apaixonado por químico, ele achava que tudo era químico, né? E aí a gente foi fazer o quê? Entender a expressão gênica. O método utilizado é sequenciamento de células únicas, single cell sequence. O que acontece? Você faz o fax dessas células baseado no dendritomado, sequencia, e aqui, para quem não tem familiaridade, então, hoje em dia, todo qualquer artigo que você pega para ver, você faz esse tipo de tecnologia, mas só para explicar claramente para vocês é o seguinte. Aqui é um plot, cada pontinho é uma célula sequenciada. Se vocês olharem aqui, uma célula que está próxima de uma outra, elas têm similaridades em expressão gênica. Se a célula, ou seja, olha aqui esse número 13, que é o cluster, eles estão próximos, então eles têm similaridades em expressão gênica, por isso que eles estão próximos do outro.
Se você pegar o cluster 13 e comparar com o 15, eles estão longe um do outro, no espaço, tá? Na dimensão. Então, quer dizer o quê? Que eles têm diferença em expressão de gene. Então, genes que estão expressos aqui não estão expressos aqui, e aqui expressam outros genes e vice-versa. Se você comparar 9 com 6, eles estão mais ou menos perto, então tem similaridades, mas ainda tem diferenças. E 9 com 16, com 3, são totalmente distintos. Então, basicamente, é o que esse gráfico significa em qualquer artigo que vocês vão pegar para ler, tá? Eu gosto de explicar, porque às vezes a pessoa pode não entender o que significa. Então, aqui, eu não estou falando para vocês que genes que são diferentes. Eu só estou mostrando que há diferença de expressão gênica. Ou seja, o VHL tem uma expressão gênica. Quando eu trago o PBR1, muda a expressão desses genes. E aí, claro, a pergunta inicial era risco. O Peter acreditava que era risco, né? E eu sempre digo, aqui é dependendo do professor que você vai ler, os artigos na internet, se você tiver um professor favorito, a resposta muda. Alguns autores dizem que quando eu trago o PBRM1 para a jogada, RIF é amplificado, a resposta é amplificada. Outros dizem que RIF não tem alteração. Outros dizem que a expressão diminui. Ou seja, não tem nenhum tipo de entendimento na literatura e era isso que a gente queria fazer. O que nós pegamos? Fomos para bases de dados, tanto bases de dados disponíveis online, quanto estudos que criaram aí, né, módulos de RIF, estudos em humanos, e fizemos essa comparação. Gráficos complicados, eu sei, não se atentem a isso. É só para vocês entenderem, por exemplo, comparar VHL com VHL PBR1. E, de fato, aqui é quando a gente chora, aqui é o nosso aluno doutorado, quando ele vê esse resultado, ele chorando, porque, de fato, a nossa resposta foi, não era isso. E aí o Peter também chorou, porque para ele não era isso. E a pergunta que ele fez, se não é isso, o que é? Né? Que é a pergunta que qualquer pessoa faria. E aí entra, a gente fez a avaliação, né, que é só um gráfico mostrando para vocês os genes relacionados e as funções. Então, basicamente, o que a gente viu foi toda a parte de colesterol, metabolismo lipídico alterado. Lembrem, aqui não é no câncer, são eventos iniciais. Então, a célula, ao perder esses marcadores, de algum modo, esse controle de colesterol, metabolismo lipídico, de triglicerídeos e da parte de membranas, né, que tem realidade, então a gente tem aqui, morfogênese, noticina, várias respostas relacionadas à densidade epitelial, né, transformação epitelial e colesterol. A gente fez só para confirmar, né, eu sempre gosto de falar esses técnicos, muito de sequenciamento e tudo isso, é sempre interessante você confirmar com outros tipos de modelos experimentais, né, outras técnicas. A gente fez aqui um oil red. Esse oil red é bonito na foto, né? Esse oil red é o que acontece? Acúmulo de gordura. Então, o oil red você faz um corte histológico e você consegue ver se há um acúmulo de lipídios, né? De gotículas lipídicas na célula. Se vocês olharem aqui, ó, não sei se dá para ver, se está muito pequenininho, aqui não tem nada, nenhuma bolinha vermelha, mas se vocês olharem aqui onde perdeu o PBR, vocês conseguem ver essas gotículas lipídicas já se acumulando na célula. Lembrando, novamente, não é no câncer, são os eventos iniciais. E aí, é uma questão super interessante, porque, de fato, é algo que a gente pode, né, eu vou fazer para vocês no final, tentar um bloqueio dessas gotículas lipídicas e impedir a formação delas, né, de um outro projeto que eu estou trabalhando. Terceira pergunta, e por fim, organização epitelial. Então, aqui eu quero mostrar para vocês e eu sempre falo, a gente saiu de uma técnica de sequenciamento, né, hoje em dia caríssima, com todo e qualquer estudo, e a gente pulou de volta para uma morfologia do PAS, que é o VAS, uma técnica desenvolvida há mais de 100 anos. Né? Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, o PAS pinta a célula em
vir na célula em fins, né? Em pluripólitos. Se vocês olharem aqui, é um passo associado a um D-tomate. Vejam bem. Aqui é só o VHL. Em marrom, a célula que perdeu o VHL. E por que eu gostava desse passo? Né? Porque eu queria ver o epitélio, eu queria ver o túbulo formado de modo direitinho. Então, vocês podem acompanhar aqui um túbulo, aqui outro túbulo, aqui outro túbulo. Há uma curiosidade sobre o passo do PIN, que é, você pode ver aqui essa parte PIN aqui, né, que é a borda da vassoura, que faz essa coloração com o passo. Alguns túbulos aqui não tem. Então, o passo ele consegue te dizer que tipo de túbulo é aquele, que célula é aquela do PIN. Né? Aqui é um túbulo distal, enquanto aqui é um túbulo proximal, na parte da morfologia final. Aqui, como deve ser, imagina, VHL sozinho não tem câncer, como eu já falei. Então, as células estão bem localizadas. Quando eu mostrar para vocês agora um animal que perdeu VHL e PBL1, nessa mesma técnica de passo, vocês já podem observar algumas questões. A primeira é aqui. Olhem os núcleos dessa célula proliferando de modo irregular. Então, inicialmente, você já tem essa proliferação. Uma célula epitelial, ela está aqui na região do epitélio. Ela não é para proliferar de modo seguido uma perto da outra. Vocês veem aqui, ó, 5 células escalonadas, né? Se você olhar aqui, você tem células formando já multicamadas epiteliais. Então, 1, 2, 3, 4, 5 células totalmente perdidas ali na sua arquitetura epitelial. Aqui é mais fácil para vocês verem um grupinho já de células, né? Lembrando, nada disso é câncer, são os eventos iniciais. E aqui já é um tumor. Então, um tumor formado, onde mostra nitidamente já essa massa tumoral sendo formada aqui. E aí, a gente viu 2 fatores, 2 células que são minhas favoritas, que é essa daqui. Vejam bem, aqui tem 2 células na região do lumen, onde ela não deveria estar, porque ela é uma célula epitelial. E eu peço para vocês olharem essa daqui, que é a minha favorita, parece que ela está empurrando, essa célula empurrando essa outra. E aqui, se você olhar a barreira, a região rosinha, você já consegue ver como se houvesse ali uma abertura desse epitélio para essa célula extravasar. Lembrando, não são tumores, são células dos eventos iniciais. A gente validou, claro, muita gente pergunta, histologia, você pode escrever um artefato, será que isso não é um artefato? A gente validou isso com imunofluorescência e olhem aqui essa célula. Nesse túbulo é a única célula que perdeu, que está expressando o D-tomate, ou seja, perdeu os genes. E se você olhar aqui para a S-actina, nessa região onde ela está, não tem a marcação de S-actina. Então, de fato, ela está perdendo a epitelialidade ali para a célula extravasar. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar do professor Roger Chambers, que para mim é o principal oncologista aqui do nosso país. E eu apresentei esses dados para o professor Roger Chambers e ele falou assim, olha, entender o que está acontecendo aqui é uma coisa que pode modificar o que a gente tem de câncer no mundo. Por quê? Quando que a metástase começa? Se eu perguntar sobre metástase, todo mundo vai dizer que a metástase todo mundo vai dizer que a metástase, ela acontece o quê? No final. Né? Você imagina que tem uma noção de metástase quando já tem tumor formado e a célula extravasa e sai. Aqui a gente está mostrando uma célula que ela já está nesse caminho de saída e que, claro, eu não tenho como dizer que é uma célula metastática, porque eu não avaliei isso, contudo, ela pode estar indo para outros tecidos, desempalar tranquilinha, né, para não ser removida pelo sistema imunológico, ou o que quer que seja. Ou ela pode já estar indo para os tecidos favorecidos células metástases. Então, as células claras, o câncer renal, as 2 metástases principais ali é pulmão e cabeça, certo? Então, os pacientes, normalmente, eles desenvolvem metástases nesses 2 lugares. Mas a gente teria que provar que, de fato, essa célula está extravasando para esses tecidos. Então, a gente respondeu essas 3 perguntas, né? Eu agradeço ao grupo, então até o grupo do professor Peter, é um grupo gigante, né? Mas claramente eles estudam muitas outras coisas.
O grupo de carcinoma de células celulares é o que a gente chama de Dendromatous Squad. Eu fiz esse vídeo aqui, só nós três. Esse vídeo atualmente está nos Estados Unidos. Todo esse trabalho, todo qualquer resultado, tudo foi feito por Sambic. Era um aluno doutorado na época, enquanto eu estava fazendo meu pós-doc. O Sambic está nos Estados Unidos, eu vou ver para o Brasil. Então, aqui a gente foi correr, né, para comemorar os resultados, e conhecer a sua corrida. E eu sempre falo que o Peter tem 72 anos, ele deu a volta em mim 3 vezes. E aqui é quando a minha mãe está aqui, foi lá ver o Peter, né? Vocês podem imaginar a conversa entre eles, os leis, minha mãe e a minha. Eu sempre mostro isso. Mas aí todo mundo pergunta, né? Você voltou para o Brasil, está fazendo o quê? E aí eu vou pincelar para vocês já as etapas finais dessa apresentação. Tenho 3 tipos de trabalho e braços, né, desse estudo. O primeiro, esse modelo que eu apresentei para vocês, como eu disse, é um modelo que não está disponível, né, de posse de Oxford, e foi doado para a gente aqui no Brasil. Então, estou montando meu grupo trabalhando nesse modelo que a gente desenvolveu. Nós temos um post de pacientes, que eu vou mostrar para vocês, e tem um lado de saúde pública também desse trabalho. A parte do animal, eu ganhei uma verba da FAPESP, tá? Então, esse projeto é financiado pela FAPESP, é um projeto que a FAPESP faz para jovens pesquisadores. Então, é o intuito de consolidar seu grupo de pesquisa na instituição, e aí eu estou na Faculdade de Medicina da USP. E essa ideia desse projeto surgiu, eu gosto muito da Lady Gaga, e eu estava ouvindo uma música da Lady Gaga que chama The Edge of Glory. Então, ela quer dizer, imagina que você está num precipício, né? Você está ali naquele precipício. Tem 2 coisas que podem acontecer. Qual que é? Uma, pular, né? Para frente, pular no precipício. E a outra, voltar. Quando você está ali nessa região de precipício, tem outra saída. E aí eu tive essa ideia, eu falei, será que essa célula que ela perde esses receptores tumorais, que eles estão ali, né, ela está no precipício? Ou seja, eu posso tanto induzir essa célula de novo a proliferar mais rápido, ou eu posso eliminá-la no tratamento. Então, ou ela atualmente, né, após apresentar isso várias vezes, pode ter uma terceira opção, que é ela ser totalmente resistente às 2. Mas eu meio que não sei se o meu sentimento assim, eu não consigo acreditar muito nisso. Eu acredito que eu consigo ou induzi-la, quebrar a latência, fazer essa célula proliferar, ou eliminar. Aí é o braço do modelo animal, como eu disse para vocês, onde a gente está causando injúrias, né, desses ricos, causando inflamação, isquemia, reperfusão, vários tipos de técnicas para ver se a gente consegue induzir a proliferação e aí a gente consegue entender como, talvez, eliminar essas células. E essa parte de eliminação está tirando várias drogas, de modo que o meu objetivo era eliminar essas células. Então, só um exemplo, eu peço para vocês não levarem isso em consideração, porque foi feito 2 animais, tá? Então, não é um resultado ainda. Mas a minha ideia era induzir a recombinação da droga para o animal e contar o número de células TD tomates. Na minha cabeça, eu queria ver menos células TD tomates positivas depois que eu desse a droga. De fato, eu vi, novamente, 2 animais, só para mostrar para vocês o que eu estou fazendo na medicina. Então, basicamente, o que eu queria era isso, né? Dar uma droga para o animal, olhar o TD tomate nessas células e ver se tem mais TDs. E aí, novamente, apresentando isso para o professor Roger Chambers, ele me deu 2 lições, assim, digamos, que tá bom, você eliminou 20%, 30% dessas células. E as que ficaram, elas estão mais resistentes? Ou não? Não sei, né? É um problema de estudar e descobrir. Uma outra coisa que ele me disse na minha cabeça, como eu disse para vocês, sendo assim até um pouco agressivo, eu queria eliminar essas células, que as células não estejam mais nesse rim, né? Porque quem trabalha com câncer, você sabe, uma célula ali, ela pode se proliferar e gerar o câncer. Então, na minha cabeça, eu queria ter 0 células ali. Só que o professor Roger Chambers disse, pense no câncer, como foi o pensamento de muito tempo
para infecção por HIV. Né? A gente não tem como eliminar, mas a gente tem como conter. E hoje em dia, silenciar. Então, nós estamos numa era onde não se morre mais, né, de HIV. Então, basicamente, ele diz, pense no câncer dessa forma. A gente não quer eliminar essas células, porque, basicamente, você vai eliminar aí, talvez, metade do rim, e que outras coisas podem vir, né, perdas desse paciente que vai perder esse rim. E se ficar uma, duas, três células resistentes, elas podem voltar de modo mais agressivo. Então, eu tenho desenhado esse modelo, levando isso em consideração. Então, esse é o modelo principal. A parte de humanos, nós estamos com o professor Roger Ramos, né, estamos no ICESP, no Instituto de Câncer de São Paulo. Então, só para vocês terem uma noção, a gente tem uma média de 2.300 pacientes coletados com carcinoma de sangue vários, lá do ICESP. Então, tem a dermatologia, diversos tratamentos, né? Claramente, a gente interfere nesse tratamento, mas nós temos a amostra de pacientes com químio, imunoterapia, vários tipos de tratamentos, e a gente tenta avaliar o que acontece nesses pacientes que têm recidiva, que têm metástase, tentando entender como que ocorre a progressão desses tumores. E a parte de saúde pública, assim que eu cheguei, né, eu cheguei há 4 meses, né, da Inglaterra para cá, para o Brasil, e enquanto esse animal chega no Brasil, toda essa parte de burocracia, meio que aprovando projetos, éticas, essas coisas, eu fui brincar com os dados do SUS, né? Então, a plataforma DataSUS, ela permite que você tenha acesso a isso para qualquer tipo de câncer, mas, ou não apenas câncer, qualquer doença, obesidade, diabetes, etc. Eu fui brincar com os dados do DataSUS para ver internação por câncer renal. Nos últimos 5 anos, vocês podem ver por aqui, por exemplo, 2020, 2021 não teve pandemia, e isso é tipo um controle meu, né, desse gráfico, e não teve caso de internação, porque claramente estava tudo fechado. Mas nos últimos anos, as cânceres claras têm crescido no Brasil, primordialmente aqui. E quando eu fui ver por estado, e isso me alarmou, né, e era também o motivo da minha visita aqui no Piauí, vocês podem ver aqui a internação, tudo controlado pelos dados do IBGE, semiafgãs. Vocês podem ver que primordialmente é um tipo de câncer que está ali na região do sul e sudeste. Se você olhar aqui, ó, Piauí, Maranhão, Sergipe, Amapá, Norte, Tocantins, Acre, Roraima, você não tem casos detectados. Para quem gosta da genética, se isso fosse por causa da genética, seria maravilhoso, né, gente? Se a gente tivesse uma questão ali de SNPs ou de qualquer variação genética, se a gente pensar, a nossa colonização foi diferente, né, da região norte e sudeste, então, mas como piauiense e como nordestino, a gente sabe que, de fato, deve ser acesso à saúde e não tem um cunho genético. E o que eu estou fazendo, né? Visitando alguns estados do Nordeste, porque é um jeito do braço de saúde pública, é uma parte que eu quero realizar de trabalho. Quero ter pelo menos um hospital em cada área, né? Já tenho um em Santarém, aqui no Piauí, né? Eu tenho para algumas reuniões em hospitais para tentar coletar amostras, né, de pacientes aqui. Claro, é um volume bem menor comparado com São Paulo, onde já tem para o estado do ICESP de São Paulo, e tentar em alguma outra região aqui, no centro, né, no centro-oeste, para que a gente consiga mapear, né, fazer toda a parte realmente no abstrato, não é cunho genético, né, porque eu imagino que não vai encontrar nenhum dado diferente aqui, mas tentar mapear e modificar esse projeto nessas regiões. Por quê? Quando o câncer renal ele realmente é latente, o indivíduo que sente uma dor, ou o indivíduo que está com uma, sei lá, uma dificuldade urinar, ou isso, aquilo, ele não vai ao médico, né? Nessas regiões aqui, muito menos. Né? Você imagina que são regiões que talvez você tenha que pegar o barco, ficar 3 dias, para ir no hospital mais próximo, ou uma região que o paciente não vai, toma remédio, ele traçou o controle. Quando ele vai ao médico, quando ele vai para o hospital, ele já está no estado totalmente avançado,
totalmente cirúrgico, muitas vezes, com metástases, né? Então, o lado do Brasil de saúde pública é isso. E aí, por fim, só para mostrar para vocês, uma técnica, né, que a gente está realizando lá na Faculdade de Medicina. Até onde eu sei, são poucos grupos no Brasil que fazem. O que eu tinha interesse, né? Eu tinha interesse em acompanhar essa transformação dessas células, como eu falei para vocês. Então, nesse modelo animal que eu mostrei, a gente tem células que não transformaram, células que perderam genes e que não transformaram, células que não perderam genes e as células que transformaram. Na minha cabeça, eu queria tirar essas células, sequenciar, fazer alguma coisa e acompanhar essa transformação. Porém, a tecnologia avançou, né? Muito disso hoje a gente tem o que chama de parte de transcriptômica espacial, que é numa lâmina você consegue mapear toda a expressão gênica numa lâmina em um tecido. Né? Você faz todo o sequenciamento na lâmina. Então, basicamente, é isso que eu estou fazendo. É a técnica primordial do meu grupo, lá de Faculdade de Medicina, é mapear. Como que funciona? Eu pego qualquer tecido que você quiser, tecido de maravilha, corte modelado, você consegue sequenciar e aí você tem, nessa plataforma, nesse corte, a expressão gênica dessas células. Então, você pode escolher, por exemplo, acho que está no papel, mas vocês têm aqui, eu tenho o detonar, células expressas em vermelhas, e eu consigo trazer, né, a expressão de cada célula no tecido, na espacialidade do tecido, que elas estão expressando. Então, você consegue ver, por exemplo, só os glomérulos, e aí você vê todos os genes que esses glomérulos estão expressando. Né? Então, é um sequenciamento, porém, na lâmina. Aqui na região da pápula, por exemplo, todos os genes e cada célula dessa expressa. E isso permite que a gente consiga mapear célula a célula, pegar aquela célula específica, a nível realmente celular, né? E ver toda a expressão gênica desse modelo. No mais, eu finalizo aqui. Sempre falo, estou recrutando alunos de doutorado, iniciação científica, pós-docs, sempre aberto a colaboração, a meu e-mail profissional, e é isso.